それでは最初に日本の調停制度、コンシリエーションou mediationですね、から入りたいと思います。Bom, então vamos falar um pouco sobre a questão da conciliação, né, no sistema japonês. 日本では調停というふうに申しますけど、普通はコンシリエーションと訳します。Em japonês, a palavra seria chotei, cuja tradução direta seria mediação, mas na essência trata-se de uma conciliação. É uma lei de 1951. 日本ではなぜかメディエーションという言い方はあまりしないですね。E no Japão não se fala muito em mediação. Na verdade, quando em português nós falamos mediação, no Japão estamos falando sobre conciliação. でこの民事調停は基本的には1951年に制定された民事調停法という法律に基づいて行われます。Então existe a lei de mediação ou lei de conciliação civil promulgada em 1951. でここに4つの条文を引用しましたけれども、第1条が特に重要で、これは調停の本質を表しているわけですけれども、民事に関する紛争ですね、Civil Law Disputeについて当事者の誤情により、要するにミューチュアルコンセッションですね、に基づいて条理にかない実情に即した解決を図ると。これが調停の目的だ。条理というのは訳すのはなかなか難しいんですけれども、英語では The Reason というふうに言います。Então ele colocou aqui 4 artigos, né? Artigo 1º, 5º, 6º e 16º, mas o mais importante é que é o artigo 1º dessa lei de conciliação civil de 1951, cujo artigo 1º diz que esta lei tem por objetivo buscar uma solução de acordo com a realidade, dentro das razões, né, mediante concessão mútua das partes, tentar então resolver a solução sobre assuntos cíveis. でこれはどういう組織にやるかといいますと、これ実は裁判所がやるものであります。裁判所の調停手続きというのがありまして、これは第5条に書いてありますけれども、裁判所は調停委員会で調停を行うと。で調停委員会というのは第6条に書いてありますように、調停主任、つまり、なんていうのかな、主任調停という調停人がいて、この人は裁判官です。でそれに民事調停委員2名、合わせ3名で構成される、調停委員会となって、これが、調停を行うことになります。Bom, então eu vou passar a chamar então um sistema de choteio do Japão de conciliação, né? Então, o artigo 5º fala em quem vai promover essa conciliação, né? Então, no Japão, quem promove a conciliação é a justiça, é o fórum, né? Então, no fórum haverá comissões de conciliação, né? E caso a justiça entenda que seja conveniente, então poderá ser feito apenas pelo juiz. Mas, normalmente, a comissão de conciliação tem um presidente, que é o juiz togado, e 2 juízes, ou melhor, 2 membros dessa comissão de conciliação, que são pessoas da sociedade. で大事なことはですね、この、調停主任は裁判官であると。で民事調停委員というのがおりますけれども、これは基本的には裁判官以外、基本的にはというか裁判官以外の、つまりレイメンから選ばれる人たち、調停委員、これは裁判所が指名する人たちで、主として弁護士ですけれども、その他に学者とか、いわゆる学士経験者みたいな人たちからなっています。Então, essa comissão de conciliação é presidida por juiz togado, sim, mas então tem 2 membros, né, nomeados pela justiça, pelo poder judiciário. E quem seriam essas pessoas? São pessoas leigas, porém
acaba recaindo nos advogados ou, eventualmente, em professores das faculdades de Direito, né, que são leigos, mas que, enfim, não são juízes togados, mas que entendem de direito. で調停において、当事者間に合意が成立したと。でこれを、調書に記載、プロトコルに記載したときは、調停は成立して、そして大事なことは、この成立したアグリーメントは、裁判上の和解と同一の効力を有すると。Bom, então o artigo 16º diz o seguinte, que se houver acordo entre as partes numa conciliação, e então reduz o acordo em termos, né? E quando este acordo é reduzido em termos, então este acordo tem a mesma validade de um acordo feito em audiência, na justiça. ですが、この手続きは裁判所が関わる手続きでありまして、ただし、その場合の基準になっているのは、条理とか、当事者のミューチュアルコンセッションとか、そういった、つまり法律だけによらない解決、より柔軟な解決が企図されていますけれども、一旦合意が成立すれば、それはセトルメント・イン・コートと同じ効力を持つと。Então, gostaria de ressaltar, né, que se trata, então, de uma conciliação promovida pela própria Justiça, pelo próprio Poder Judiciário, mas através de uma comissão presidida por um juiz togado, mas que tem a interveniência de pessoas leigas, né, onde as partes efetuam mútuas concessões, né, para tentar solucionar o conflito de acordo com a realidade e dentro das razões. で日本では調停が広く行われているというふうに一般に理解されておりますけれども、これは主としてこの裁判所による調停手続き、これがここでかなりの数の民事紛争が処理されていると、そういうことです。Bom, então acabamos de dizer que então a conciliação civil no Japão é realizada pelo próprio Poder Judiciário, mas dentro do Poder Judiciário nós temos o Juizado de Pequenas Causas, né? Aliás, o Juizado de Pequenas Causas do Brasil foi inspirado no modelo japonês, né, através do Dr. Kazuo Watanabe. Então, o órgão que efetua essa conciliação civil é principalmente o Juizado de Pequenas Causas do Japão. それでこれ裁判所以外にも他の組織もすみません、小さくて見えないかもしれませんけど、他の組織もコンシリエーションを扱います。でしかし裁判所を扱う、特に簡易裁判所、あれはサマリーコートですというんでしょうけども、サマリーコートが扱う民事調停は非常に数が多くて、年間30万件、この一番上のこれが民事調停ですけれども、年間30万、40万件、30万件、40万件の紛争を扱います。Bom, então, desculpe aqui, a letra em japonês está muito pequena, mas Bom, mas então, muito bem apontado. Mas, de qualquer forma, então, não só o Poder Judiciário efetua a conciliação, né? Mas, como já disse anteriormente, o Juizado de Pequenas Causas é que efetua o maior contingente de conciliações do Japão, que chega a ter cerca de 300 mil, e já chegou a ter 400 mil casos por ano de conciliação no Poder Judiciário. Agora, outras entidades, né, pode ser feito, por exemplo, pelo Centro de Conciliação e Arbitragem da Ordem dos Advogados, tem o Centro de Solução de Controvérsias de Acidentes de Trânsito, tem Centro de Consumidores, tem o Centro de... Sorry. それで、もちろんお読みになれないでしょうけど、数字だけは分かるんじゃないかと思って、これ
れが、2005年の数値です。すみません、新しいのないんですけども、32万件、ナンバー。Bom, então, esse do Poder Judiciário, no ano de 2005, é um pouco antigo, 322 mil casos foi do Poder Judiciário. これが主として簡易裁判所で行われるけれども、時々地方裁判所ともある。Quer dizer, então, principalmente na Justiça de Pequena Causa, mas às vezes chega também à Justiça Comum. でこれは家事調停でファミリーマターに関するコンシリエーション。Aqui, esse número aqui de 130 mil mais ou menos, são conciliações em matéria de família. でこれは家庭裁判所が。E isso aqui é coordenado pelo Tribunal de Família. No Japão existe um tribunal especializado em direito de família. でそこまでが裁判所の扱うところで。E esses dois casos, então, são os casos, digamos, presididos pelo Poder Judiciário. でこれが建築紛争審査委員会というのがなんだっけ、construction。Então, tem aqui um centro, uma comissão de solução de controvérsias em matérias de construção. これを見ると仲裁が40件ですね。調停が、すみません、141件かな。調停が140件。で、斡旋というのはグッドオフィスですけど、これは難しい。Bom, então, aqui temos, no mesmo período, 41 casos de conciliação, desculpe, de arbitragem, 161 casos. Deixa eu tomar, 161 casos de conciliação e 31 casos de bons ofícios. でその他細かいことはあれしませんが、その後はですね、弁護士会の仲裁センターとか、あと交通事故紛争処理センターってありまして、そこで扱う。ただし、ね、それでも裁判所以外の機関で扱っている事件というのはそんなに多くはないということです。Bom, então, além disso, tem comissão de solução de controvérsias em matéria de acidente de trânsito, e outras coisas mais, mas, como vê, ainda que some todos os casos tratados por essas entidades fora do Poder Judiciário, né, se somar os números e compararmos com o número tratados pelo Poder Judiciário, nós verificamos que é um número bastante reduzido. ですから、これまず第一に重要であるのはですね、日本では調停は非常に多く行われていると。確かにそうです。しかし裁判所による裁判所が関与する調停というのは圧倒的に多いというのが一つで、この裁判所の調停というのはもう前から戦後すぐから始まっているわけですけれども、で最近は新しいいろんな組織ができて、そこで調停も行っているけれども、数はそれほど多くはないと。Bom, então, apenas para reconfirmar o que eu vim dizendo até agora, então temos que a conciliação no Japão é feita principalmente pelo próprio Poder Judiciário, embora haja outras entidades da sociedade civil em que cuida deste assunto. A questão da conciliação começou a ser tratada pelo Poder Judiciário logo depois da Segunda Guerra Mundial. でそれはよろしいんですけれども、でなぜ、その日本では調停が他の組織ではそれほど広がらないのかということなんですけれども、やはり日本人は裁判所に対する信頼というのは非常に高いというか、むしろその国の関与一般に対する信頼が非常に高い。ですからこのセンターの中でも、例えば国民生活センターというのはこれは政府が関与している機関ですし、それからあと何だっけ、いくつか中心的な調停機関、紛争処理機関というのは何らかの形で政府が関与している、そういうところが主として利用されると。Bom, então, por que os números do Poder Judiciário são assim bastante elevados, né, em relação às demais entidades? É que parece que o povo japonês tem uma confiança assim
bastante grande no Poder Judiciário, ou no próprio governo. Temos aqui esse centro de solução de controvérsia dos consumidores, né, que cuida aí de... 国民生活センター tem um número bastante あれ elevado. は総理府がやってる総理府がやってると総理府 cuidado pelo que tem um número razoavelmente elevado, também pelo governo, né, o gabinete do primeiro-ministro que coordena os trabalhos desse centro. Então, a maior confiabilidade, né, da população nos órgãos governamentais ou no próprio Poder Judiciário. でこの国の権力というか、権力機関というか、その公権力が関与した制度への高い信頼というのが日本の紛争処理制度の、一つの大きな特徴ではないかと。Então, uma peculiaridade assim muito importante quando se fala em conciliação no Japão é quando nós verificamos que há um grande número, né, de casos que são solucionados pelas entidades, pelos órgãos, que haja alguma participação governamental, quer seja do Poder Executivo, quer seja do Poder Judiciário. で今まで主として調停のお話をしてまいりましたけれども、ご覧になりますと分かりますように、例えばここのところでは仲裁というのはほとんどない。で調停が多い。でこちらも調停です。で仲裁というのは実は日本の国内ではあまり利用されないと。唯一の例外はここに書いてありますコンストラクションディスピューツですね、建設工事紛争、これは仲裁が。Então, nós verificamos aqui que no Japão tem muito mais assim conciliação do que arbitragem, né? O porquê dessa carência ou desse número diminuto de arbitragem não temos uma explicação muito assim convincente, mas o fato é que temos no caso de arbitragem mais solução de disputas em matéria de construção. でそこで日本ではなぜこの調停が先行された好まれて仲裁が好まれないかという、国内紛争の場合ですねかということになりまして、いくつか考えられるんですが、一つは仲裁というのはご存知のように、仲裁人ないし仲裁庭アルビトレーショントリビューナルの判断が一旦判断が出るとそれが当事者を拘束すると。でそれに対してアピールは裁判所のアピールは基本的に許されないという特徴があると。でこれが当事者を仲裁から遠ざける一つの原因。Então, por que então tem mais conciliação do que arbitragem, né? É que, então, como vinha dizendo, há uma digamos, a conciliação onde há participação do Poder Judiciário e do Poder Executivo goza de maior confiabilidade, né, da população, uma vez que, como já disse anteriormente, se o resultado da conciliação positiva ou negativa para uma das partes, né, acaba sendo reduzido a termo. E isso, então, se torna teria o mesmo valor, né, de um acordo feito perante o juiz, né, e que raramente, a partir daí, poder-se-ia levar novamente o mesmo caso para o Poder Judiciário. Então, isso é que talvez afaste as pessoas, quer dizer, faça com que as pessoas procurem mais a conciliação do que propriamente a arbitragem. で第2の原因、おそらくこれは私が主として主張しているんですけれども、仲裁というのは基本的にこの当事者自治、つまりパーティーオートノミーというんですけれども、当事者自治に基づいていると。でこの当事者自治に対するこの不信感というのが利用者の方にあると。で要するに国のやる制度だったら信頼できると。だけど民間の人間が集まってですね、人の紛争を処理してもそこに信頼性がないという点はあります。
Bom, agora, mais uma outra razão, talvez a segunda razão pela qual as pessoas confiam mais na conciliação do que na arbitragem, é que, como já disse anteriormente, então a população tem tendência de confiar mais numa solução dada com a participação do Poder Judiciário ou Executivo. Já na arbitragem, a matéria é regulada com base no princípio de autonomia das partes, né? Então, como as partes têm certa desconfiança uma da outra, e que ainda que seja feita por árbitros neutros ou independentes, então essa solução dada pela iniciativa privada ou ainda que sejam os árbitros escolhidos pelas partes, então, se não houver uma interveniência governamental, então o sistema goza de menos confiança entre as partes. 貢献的という言葉もありますけれども、日本の歴史を見ますと、日本の近代化というのは、国のイニシアティブで、国のリーダーシップの下で行われたと。でそこでこの一般のパーセプションとしては、この国の権力というものに対する、信頼というかがあると。それに対してその自分たちの仲間が、ピアですね、自分たちの仲間が、自分たちの紛争を解決するということに対しては、若干のためらいがあるということでしょう。Uma outra explicação seria o fato de que, como a modernização do Japão foi feita pela iniciativa governamental, ou talvez exagerando um pouco os termos, de uma forma, digamos, autoritária, né? Então o povo se acostumou, vamos assim dizer, de obedecer às determinações das autoridades, né? E então a confiança, né, no que as autoridades fazem teria, por exemplo, um valor mais importante, o povo daria maior importância para algo feito pelo governo ou pelo Poder Judiciário do que propriamente com base no princípio de autonomia das partes, né, fazer com que um de seus pares, né, alguém da iniciativa privada, ainda que seja nomeado como árbitro de comum acordo, então venha dar uma solução. 第3番目の理由としては、日本の裁判制度というのは非常にうまくいっていると言っていいのかどうかうまくいっていると思うんです。整備されていて、で裁判費用も高額ではないと。そうすると、それほど高くない費用で紛争解決ができると。で実際の裁判にならなくても、調停で処理できるということで、何も仲裁に行く必要はないと、そういうことでしょう。Bem, uma outra razão é que o sistema judiciário japonês, sem falsa modéstia, é muito bem feito, né? E as custas judiciais não são muito caras. E assim sendo, e como o próprio Poder Judiciário apresenta essa possibilidade de efetuar uma conciliação sem depender de um processo judicial que pode vir a demorar muito, né? Então talvez essa também seja a razão pela qual as partes preferem a conciliação do que a arbitragem. それが日本で仲裁が今一つ、多用されないことの理由だと思います。でそれはしかし国内での紛争の問題でありまして、これが国際生じ紛争になりますと話は違います。Bem, tudo que dissemos até agora se trata de solução de controvérsia no plano doméstico, né? Já as coisas mudam bastante de figura quando nós vamos falar de solução de controvérsias internacionais. でここでの問題は調停か仲裁かではなくて、仲裁か裁判かということになります。
Bom, então já no plano internacional, não estamos mais falando de uma escolha entre conciliação ou arbitragem. No plano internacional, a escolha é ou efetua uma arbitragem internacional ou parte para um processo judicial. それでこの表はですね、仲裁か、国際紛争ですけれども、国際政治紛争の場合の裁判か仲裁かというのを、利点、長所短所を比較した、コンベンショナルな、見方をまとめてあります。Bom, aqui nós estamos comparando, né, quais seriam as vantagens entre o processo, vantagens e desvantagens entre o processo judicial e a arbitragem. これがコートプロシージャーで、こちらがアービトレーション。 Do lado esquerdo está o processo judicial e do lado direito está a arbitragem. これがエクスパティーズの問題で、裁判では、当事者は裁判官を選ぶことができないと。それに対して仲裁では、仲裁には当事者が、選ぶことができるです。当事者が専門知識を持った仲裁人を選ぶことができると。 Tecnicamente dizendo, né, no processo judicial, as partes não podem escolher o juiz. Já na arbitragem, o árbitro, né, pode ser escolhido de comum acordo entre as partes. これはコンフィデンシャリティで、裁判の場合は公開になります。で、仲裁の場合は基本的には非公開。 Bom, e no processo judicial, em termos de sigilo, né, nós temos aqui que toda a audiência e a publicação da sentença, etc., são públicas, né? Enquanto que na arbitragem, todo o procedimento de arbitragem, bem como o laudo arbitral, não são trazidos ao público. これは迅速性と経済性、迅速性って何て言うんですか、スピーディー、スピーディーだったという。で、対面コストの問題ですけれども、裁判ではアピールができるけれどもロングタームになることがあると。で、こちらはシングルインスタンスで、早期解決ができると言われています。 Bem, e quanto a celeridade e economicidade, né? No caso de processos judiciais, normalmente, né, uma sentença de primeira instância pode ser recorrida para a segunda instância e assim por diante, né? E isso tende a fazer com que o processo, enfim, se prolongue por muito tempo, né, e, portanto, deixa de ser econômico. Enquanto que na arbitragem é uma instância única, né? E pode, então, a solução ser obtida com rapidez e que é, portanto, econômico. これは経済的というんですけども、つまりコストが安いというのはこれはどうもおかしい。で、これは後で触れます。で、最後に、裁判の場合ですと外国の判決を、執行するというのはなかなか難しい。これに対して仲裁の場合は、ニューヨーク条約がありますから、ニューヨーク条約に基づいて、理論的には仲裁判断の執行が容易であるというふうに言われています。 Bom, quando se fala em economicidade, eu, professor Lauda, pessoalmente tenho algumas dúvidas, mas sobre isso ele vai falar posteriormente. Agora, quanto a, vamos dizer, a internacionalidade, assim vamos dizer, mas no caso dos processos judiciais, justamente pela ausência de convenções multilaterais para reconhecimento de sentenças estrangeiras e a obrigatoriedade de execução dessas sentenças, então, realmente, como não existe essa convenção que obrigue, né, então, às vezes fica difícil fazer com que a sentença promulgada num país seja reconhecida pelo outro país. Enquanto que, no caso da arbitragem, nós teríamos uma executoriedade internacional na medida em que existe a Convenção de Nova York, né, que fala precisamente da validade dos laudos arbitrais.
で今ここにコンベンショナルビューというふうに申し上げましたけれども、これはあくまでコンベンショナルビューであって、必ずしも現実に対応していないと思うんです。Bom, então o que acabei de falar é um ponto de vista convencional, né, que todo mundo fala. Agora, eu, professor Oda, enfim, não necessariamente está de acordo com tudo que está escrito aí, como se falou dessa parte aí da economicidade. これは正しい。でこれも正しい。コンフィデンシャリティはエクシードなんかではありませんけれども、基本的にはこれ正しい。問題は迅速性と経済性、つまり、仲裁は本当にコストがかからなくて迅速にできるかというのが一つ問題です。Bom, então quanto à tecnicidade e sigilo, etc., está tudo bem, não há o que discutir. Agora, quanto à celeridade, a rapidez e a economicidade, resta raciocinar se efetivamente a arbitragem é tão rápida quanto se diz, né, por aí, e se é tão econômico quanto se diz por aí. 今日は触れることできませんけど、これもちょっと怪しい。でこれ何で怪しいかというと、ニューヨーク条約に加盟しているからといって必ずしも執行が容易であるとは限らない。Bom, e sobre essa questão da executoriedade internacional, é que nem sempre os países signatários ou países que ratificaram a Convenção de Nova York, entre as partes, haja essa facilidade de execução de sentença, de laudos arbitrais. アルゼンチンとかインドとか、アルゼンチン、インドとかロシアとか、そういう例があると。Argentina, Índia, Rússia são países em que são difíceis de executar os laudos arbitrais. で時間の関係もありますけれども、まだ余裕があるので、11時間ぐらいまで大丈夫ですね。それでですね、まずこの仲裁における、コストと、それから時間ですね、について、ちょっと触れたいと思います。Bom, então vamos falar um pouco dessa questão dos custos, né, na arbitragem e dessa questão da celeridade, né? 仲裁は安くて迅速であるというのは、これはミスです。ミスというのは神話です。Bom, ele disse que é um mito achar que a arbitragem é rápida e é econômica. でまずこのロンドン大学の別のカレッジですけれどもやった調査がありまして、これはPwC プライスウォーターハウスクーパーズのウェブサイトに、つまりプライスウォーターハウスがスポンサーだったので、そのウェブサイトに調査の結果が載ってます。でそれはこの下にウェブサイト書いてありますけれども、これは最初のクエスチョンとしては、どうして、これは対象は国際的な企業選手ぐらいですけれども、なぜ小仲裁を選択するかという理由を聞いたものであります。Bom, essa pesquisa foi patrocinada pela PricewaterhouseCoopers, PwC, que nós conhecemos aqui no Brasil também, e que foi realizado sob os auspícios da Universidade de Londres, não o colégio que ele pertence, mas um outro colégio, mas pela Universidade de Londres, e fez-se uma pesquisa entre 1.000 empresas multinacionais, as razões pelas quais eles escolheriam a arbitragem como forma de disputa de controvérsias. でこれを見ますとですね、なぜ仲裁を選んだかというのは、まずコストが安いとか迅速であるというのはほとんど入ってないわけですね。Bom, então podemos ver rapidamente aqui que o custo ou a celeridade, né, da arbitragem, essas empresas não estão levando muito em conta. で一番最初はこれエクスパティーズ、これは要するに仲裁人を選べると、で仲裁人には専門的な知識を持った人たちを自由に選べるというのが一つ。ニュートラリティですね。ニュートラリティっていうのは、例えば日本の企業でも何でもいいんですけれども、特定の国の名前言っちゃいけないんでしょうね。アフリカのどこかに行って、その紛争になったと。いう場合にですね、その現地の裁判所に紛争を委ねるわけにはいかないので、そこはあらかじめ仲裁という形で紛争処理条項を定めておくと。
そういう Bom, ことです。 então, そういうニュートラリティの問題。 esse gráfico vocês podem ser consultados aqui no site do PwC, né? Mas como veem, as razões do resultado dessa pesquisa entre 1.000 empresas multinacionais é que, primeiramente, eles citam com a tecnicidade, quer dizer, a capacidade, né, dos árbitros, né, em dar solução à controvérsia. E segunda é a neutralidade, né, com que é feita a arbitragem. Ou seja, em alguns países da África, por exemplo, né, a justiça, o poder judiciário nem sempre é confiável. Tá? Então, é por isso que as empresas preferem partir para a arbitragem, porque poder-se-ia acreditar, portanto, na neutralidade dos laudos que eventualmente seriam proferidos. で逆の方向から見ると、なぜ仲裁を避けたいかというと、ここに書いてありますように、時間がかかると、それから、コストが高いと、コストですね、コストと時間がむしろ逆にできれば仲裁を避けたいという動機になっていると。 Bom, e aqui nós temos por que então evitaria, né, a arbitragem? Então, em primeiro lugar, vem o fato de que a arbitragem é muitas vezes mais caro do que outras soluções e que leva mais tempo do que as outras soluções. でちょっと整理しますと、先ほどのチャートに載っけましたテーブルに載っけましたコンベンショナルな仲裁の長所と短所に関する、コンベンショナルなビューですね。でこれに対して、疑問としては、仲裁は本当に迅速か、仲裁は本当にコストエフェクティブかと、それからエンフォースメントが本当に、容易かと、そのあたりが問題になると思います。 Bom, então, nós temos aqui as vantagens e as desvantagens de uma arbitragem comercial internacional, né? Então, nesses pontos de vista que comumente se fala, né, que já coloquei anteriormente, então temos aqui 4 perguntas a fazer. Será que a arbitragem é tão célere, tão rápida, como se diz? Será que a arbitragem é econômica, como se diz? Será que a execução do laudo arbitral é tão simples assim, como se diz? E se efetivamente os conflitos, enfim, as pendências são efetivamente decididos com base na equidade e na bondade? で仲裁の、短所としてはですね、先ほど申しましたような仲裁というのは公的な機関が関与して行う紛争処理ではないと。それはあくまでも、例えば ICC にしても LCIA ロンドンコート・オブ・インターナショナル・アービトレーションにしても、これは全く私的な組織でありまして、国の権力が全く関与していないと。そういうところが、公平な紛争処理をするんですけれども、それが私的な組織であるだけに若干のハンディキャップがあるということです。ICC はインターナショナルコート、チェンバーのコマースで、LCI はロンドンコート・オブ・インターナショナル・アービトレーション。Bom, então nós temos aqui o ICC de Paris, né, e temos a Corte de Arbitragem de Londres, né, são 2 entidades conhecidíssimas internacionalmente, que cuidam de muitos casos de arbitragem, mas ambos são entidades particulares, né, privadas. Então, resta saber se, por serem entidades privadas, então, se efetivamente gozariam, né, da confiança absoluta das partes em controvérsia. でこれは特にですね、私的な組織であるだけに強制権限がないと。例えば保全措置、インテリメジャーを取るとかですね、あるいは当事者に文書の提出を命じるとか、プロダクションエビデンスを命じるとかですね、あるいはその手続きを併合するコンソリデーションですね、といった場合に私的な組織であるだけに限界があると。だからその場合には国の裁判所の仲裁地の国の裁判所のサポートが必要になると
E uma das desvantagens que eu gostaria de citar é que tanto o ICC de Paris quanto o Acordo de Arbitragem de Londres, por se tratar de entidades privadas, né, então não teria a capacidade de exigir certas medidas, né, por exemplo, de proteção ou de segurança dos documentos, ou a obrigatoriedade de fazer com que as partes entreguem certas provas documentais, né, ou eventualmente fazer com que haja consolidação de processos, né, consolidação quer dizer assim, fusão de processos, né, de natureza igual ou parecida, né. Então, para isso, para efetuar essas medidas compulsórias, então, esses órgãos precisariam da ajuda ou, eventualmente, da colaboração do Poder Judiciário local. でそこで大事なのはその仲裁地 Place of Arbitration の裁判の仲裁法がどうなっているかということになります。つまり、仲裁地の法制がアービトレーションフレンドリーであるかどうかというそこが大事な決め手になります。Bom, então, diante dessa necessidade, né, pouco esperada, de que tanto a Câmara de Comércio Internacional de Paris quanto a de Londres venha precisar da colaboração do Poder Judiciário local, então resta saber se os países, né, em que pertencem as empresas em controvérsia, né, possuem uma legislação de arbitragem adequada para se conduzir a arbitragem. ですからパリでICC の場合はパリですからフランスの仲裁法というか民事訴訟法が適用されるとこれはアービトレーションフレンドリーであると、イギリスも似たようなものです。日本は2004年の仲裁法というのがあってこれもアービトレーションフレンドリーであります。Bom, então todos sabem que a Câmara de Comércio Internacional de Paris, né, é calcado na lei processual francesa, bem como lá em Londres há a lei processual inglesa, e o Japão, por exemplo, então nós temos a lei de arbitragem de 2004, que então, digamos, possibilita ou é simpática, né, a realização de arbitragem nesses países. しかし例えば、ミャンマー、ブルマですね。こっちはビルマっていうんですか。ミャンマー。ミャンマー。でミャンマーで仲裁をするという場合ですと、そのミャンマーの仲裁法なり民事手続き法が適用されると、これが果たしてそのアービトレーションをサポートしているかどうかというのは難しい。Mas vamos dar como exemplo um país em desenvolvimento, como o caso de Myanmar, a antiga Birmânia, né? Então, este país, resta saber se eles têm uma legislação de arbitragem, né? E como seria o conteúdo dessa legislação de arbitragem, se é que ela possui essa legislação. 最近聞いた話はナイジェリアの仲裁法ってあるんですけれども、ナイジェリアで仲裁やる場合もナイジェリア法が適用されて、でいろいろ問題があったということは聞いております。Soube recentemente de um caso, né, da Nigéria, onde eles têm sim uma lei de arbitragem, mas essa lei de arbitragem está calcada na lei nigeriana, né, e aí então as partes tiveram alguns problemas muito sérios. ですから、例えばミャンマーで何か契約をするという場合、相手方、ミャンマーの相手企業がですね、いやぜひうちのミャンマーの仲裁機関で仲裁してくださいと、にしてくださいと言った場合でも、それはできるだけ、例えばシンガポールの仲裁にしてもらうとかですね、そういった考慮が必要になります。Então, digamos que uma empresa queira fazer algum negócio com a empresa de Myanmar, né, e se a empresa de Myanmar insistir, né, que o local da arbitragem e a lei aplicável de arbitragem seja a de Myanmar, então é bom evitar, né, e pedir, por exemplo, que essa arbitragem seja feita, por exemplo, na Singapura, né. もっとも実際にはこの選択の余地がこちらにとって選択の余地がないという場合もあって、
これはしょうがないですね。Bom, que nem sempre, então, há a possibilidade de escolha, né? バーゲニングパワーの問題ですね。Então, mas isso vai depender do poder de barganha, né? E como, então, negociar, então, para definir o local e a lei aplicável de arbitragem. 例えばロシアで資源プロジェクトを行うという場合には、これはマンダトリーに、ロシアの裁判所の管轄になるということがあります。仲裁は許されない。時効によって許される、基本的には、ロシアの裁判所になります。Por exemplo, então, se nós vamos tentar conduzir um projeto de exploração de recursos minerais na Rússia, né? Então, há alguma possibilidade de escolher a arbitragem, mas praticamente é mandatório fazer com que o foro seja o local do foro, o foro seja a Rússia e não qualquer outro país, ou nem tem poucas possibilidades de efetuar a arbitragem. それでこれは今更ご説明しなくてもいいと思うんですけれども、常設仲裁機関にどういうのがある ICC 等々ですね。それで日本は JCAA という仲裁機関があります。Bom, aqui tem diversos órgãos de arbitragens internacionais que a Pratégia deve conhecer, mas no Japão nós temos o chamado Japan Commercial Arbitration Association, né? JCAA. これについては後で触れますけれども、この間出てきました統計を見ておりましたら、ブラジルの企業も2件ほどこの仲裁にかかっておりました。E nós tive a oportunidade de verificar as estatísticas, né, de casos que passaram pela JCA e descobri que eles tiveram no passado 2 casos de empresas brasileiras. それで ICC について言えばですね、これはブラジルは、ICC 仲裁を利用する多用する国の中で順位が6番目というぐらいに ICC には大変利用してくださっております。E nós verificamos que o Brasil é um país muito simpático à arbitragem, porque se nós formos verificar aqui as estatísticas da Câmara de Comércio Internacional de Paris, ICC de Paris, então nós verificamos que o Brasil ocupa o 6º lugar, né, entre os países, as empresas dos países que efetuam a arbitragem através das regras de ICC de Paris. でそこで、仲裁に関する最近の動向というのをちょっと簡単に見てみますと、国際勝利仲裁の最近の動向ですけれども、件数が増加しているということはあります。Bom, vamos ver agora então como andam as recentes tendências de arbitragem comercial internacional. E, em primeiro lugar, verificamos que há um aumento considerável do número de casos que são levados para a arbitragem internacional. それから紛争が複雑化してきまして、当事者が複数である当事者というのはもちろん当事者は2つか3ついなくちゃいけないわけですが、片方の当事者が複数の企業であるというような場合で、これは複数当事者マルティパーティーの事件というふうに言ってます。これが増えていると。Em segundo lugar, nós temos muitos casos em que as partes são múltiplas, né? Quer dizer, diversas empresas estão envolvidas de ambas as partes. それから複数契約をめぐる事件というのが増えていると。E aumento de casos, assim, de contratos também múltiplas. それから国または国に準ずる組織を相手方とする事件、投資紛争に近い紛争も増えていると。Temos também verificado aumento de casos em que uma das partes é um Estado ou uma empresa estatal. で最近いろんな仲裁機関が仲裁規則を改正しております。 ICC は2012年に規則を十何年ぶりに改正をいたしました。NCIA は今改正作業中です。JCAA は今年の4月から新しい規則が施行されています。今年の4月？ 4月。
仕業だと思ってます。 Bom, e diversas entidades que citei anteriormente, entidades conhecidas internacionalmente em termos de arbitragem, nós temos verificado que essas entidades têm mudado as regras de acordo com a realidade atual, né? O ICC de Paris mudou a regra recentemente, no ano de 2012. 十何年ぶり。 mais de あと前は 10, 12 anos 88 que a ICC não mudava as regras, mas houve essa mudança recente no ano de 2012. 14年ぶり。 O arbitragem de Londres também está em processo de reestruturar suas regras, e a JCA do Japão acabou de mudar as suas regras em abril de 2014. なのでこの改正については私が書いた日本語のものなのでこれはあまり意味ないな、じゃあこれやめましょう。で、今とにかくそういう改正が行われているということです。で、先ほどのこの仲裁の利害特質ということに絡んで少し仲裁の時間とコストについてお話をしたいと思います。 Bom, então, apesar de no Japão, enfim, os casos de arbitragem são poucos, né, apesar da mudança da lei, com exceção, claro, de arbitragens comerciais internacionais. Então, eu queria falar um pouco sobre o tempo e o custo, né, necessário para a arbitragem. 要するにクライアントといいますか仲裁を利用するユーザーの側、つまりユーザーの最近 ICC の規則改正の時にも、これまでの反省があってできるだけ仲裁のユーザーのご意見を伺うという反映させるというアプローチを取りました。 E justamente as recentes reformas de regras, né, de arbitragem das diversas entidades internacionais, eles levaram bastante em consideração as vozes dos usuários, quer dizer, das empresas que utilizam de arbitragem. でユーザーの意見としては要するに仲裁はあまりに時間がかかってまたコストが高いというこれが共通の意見です。 E a maioria das pessoas encarregadas de departamento jurídico das empresas, 100% deles acham que a arbitragem leva tempo, dos quais aí 56% acham que isso sente fortemente que a arbitragem leva tempo. E quanto a também o fato de que sentirem que a arbitragem tem um custo muito alto, também 100% dos responsáveis pelo jurídico das empresas disseram isso, e que desses 100%, 69% sentem fortemente que o custo é elevado nos casos de arbitragem. でそこで仲裁にかかる時間をどういうふうに短くするかと、どうしたら短くできるかというのは一つの、最近の規則改正の大きな柱でありました。何が柱？ごめんなさい。なんだっけ仲裁の時間とコストをいかに削減するかと。Bom, então, essas recentes mudanças nas regras de arbitragem das diversos órgãos internacionais foram calcadas de que forma acelerar o processo de arbitragem e de que forma diminuir o custo de arbitragem. で仲裁は大体どれぐらい時間かかるかということなんですけれども、これはイギリスのチャータード・インスティテュート・オブ・アービトレーターズが2010年に行った調査でありまして、普通のコマーシャルアービトレーションで19ヶ月、それから建設工事紛争の場合には20ヶ月というような数字が出ています。Bom, então, em 2010, o tal de Chartered Institute of Arbitration do Reino Unido fez uma pesquisa entre os árbitros e advogados do Reino Unido e da Europa, e disseram então que, quer dizer, o resultado da pesquisa diz que uma arbitragem comercial normal leva cerca de 19 meses e que a arbitragem de construção leva cerca de 20 meses. で2年というのは大体ICC でも2年ぐらいかなという感じはいたしますけれども、2年というのは裁判手続き、国によりますけれども、
裁判に比べて、特に迅速というわけではないと。ただ裁判の場合は上訴審がありますから、これで時間がかかる、国によってはえらい時間がかかることがある。Bom, estamos falando aqui de 19, 20 meses, quer dizer, são quase 2 anos, né? 2 anos, de fato, comparado com o processo judicial normal, é mais curto. Mas o processo judicial normal tem a vantagem de ter uma segunda ou terceira instância. で、仲裁がどうして時間がかかるかというのはいろいろありますけれども、これは例えばですね、一番時間かかるのはどうやってトリビューナルを構成するかというこの構成の段階に時間がかかると、仲裁人を選任したりで、仲裁邸に管轄があるかどうかを審査したりと、その辺が時間がかかるということはあります。Bom, analisando sim por que a arbitragem leva tempo, é que, em primeiro lugar, leva tempo para montar o tribunal arbitral, né, a corte arbitral, e ver aí, sim, decidir qual que jurisdição eles podem ter, quer dizer, dessas discussões, digamos, preliminares é que acaba levando muito tempo. それからよくあるのは仲裁人の候補ですけれども、非常に名前が知られた仲裁人というのは、いろんな事件が来ますから、非常に日程が詰まっていて、で仲裁人が実際にその特定の案件について仕事を開始するまでに随分時間がかかると。でヒアリングの日程も1年先になったり2年先になったりすると、そういうことがあります。Bom, outra questão é que os árbitros mais famosos, né, são, enfim, muito procurados, né? Então, os árbitros mais famosos, sim, possuem uma pauta bastante concorrida e, portanto, então, às vezes, ele só pode iniciar o processo daí a um ano, né? E depois ter aí a oitiva das partes, etc. Então, tudo isso pode levar muito tempo. で時間のことはそれぐらいにいたしまして、ちなみにICC ではですね、仲裁におけるタイムとコストをいかに削減するかという指針といいますか、ユーザーへのガイダンスのようなものを4、5年前に公表しております。それは入ってない。でコストの問題、仲裁は安いという話がありましたけど、これは嘘だという。Bom, então, na Câmara de Comércio Internacional de Paris, então, realmente começou a estudar seriamente de que forma resolver essas reclamações, né, quanto à demora no procedimento e no custo. Agora, vamos ver aqui, efetivamente, quanto é que pode custar uma arbitragem. 仲裁は高いということだろうと思うんですけど、なぜ高いかという。Agora, a história de que, como já disse anteriormente, de que a arbitragem é barata é um mito, né? A arbitragem é cara. Agora, por que será que é cara? 特に日本などの場合はですね、裁判費用というのはそれほどかからない。裁判所に払うなんて言いましたか、印紙代かスタンプデューティーはそんなに高くない。係争額にも言いますけれども、だから裁判の方が安いということも結構あります。Bom, apenas para falar do caso do Japão, como já disse anteriormente, os custos judiciais, né, no Japão, todo o processo tem, de acordo com o valor da causa, tem que pagar um valor em estampilha, né, para poder, então, iniciar o processo. Mesma coisa aqui no Brasil, claro. Mas este valor no Japão é relativamente barato, mais barato até do que partir para a arbitragem. 仲裁ですとですね、ちょっと事件が複雑になりますと、費用の総額、例えば弁護士に払う費用がですね、$500万を超えるということは簡単です。Então, numa arbitragem, se a arbitragem é um pouco complicada, então os honorários advocatícios, $500万ドルpode chegar a $5 milhões os honorários advocatícios. で仲裁のコストというのです、仲裁のコストを内訳をしますとですね、$500万に驚いたわけで、$500万なぜ？なぜってみんなが言ってたよね。
500万ドルは、500万ドルはそう例外ではない、です。Parece que a plateia se assustou com 5 milhões de dólares, mas não é exceção, não. Tem muitos casos assim que honorários advocatícios chegam a ter mais de 5 milhões de dólares. 500万ドルというのはですね、弁護士費用だけですからね。E só honorários advocatícios, viu? Tem outros custos mais. だから逆に、まあ、それだけの費用をかけるからには紛争は大きくなければいけないと、つまり大きな紛争だからそれだけのお金をかけても戦うというそういうことになる。Pois é, então, em outras palavras, né, acabam sendo objeto de arbitragens casos muito grandes, né? Casos em que vale a pena você gastar 5 milhões de dólares em honorários advocatícios e tem outros custos mais, né? でよくですね、どこの仲裁機関が安いかというような議論があります。例えば ICC は高いとか、JCA は安いとか、なんだっけ CTAC、中国のあれは安いとか、まあ、そういう議論があります。しかしこれは前提が誤っています。Bom, tem uma discussão também de escolher, né, qual é o órgão, né, que é mais barato, né? Há quem diga que o ICC de Paris é caro. Há quem diga que o JCA do Japão é barato. Ou o órgão lá chinês lá de arbitragem é mais barato ainda. Mas aí tem que levar em consideração quais pressupostos aí, quais os pressupostos você parte para dizer se a arbitragem num determinado órgão é mais caro ou mais barato. でところがですね、これをよく見ますと、仲裁の費用の中で当事者が、仲裁機関に払うお金と、費用というのはそんなに高くない。でこれはICC の時ちょっと古いんですけれども、見ますと仲裁人の報酬とか経費ですね、これは仲裁例えば ICC に払うわけですけれども、この金額っていうのは費用の中で 16% にしかなってない、18% にしかなっていないと。で仲裁人がもらう額なんてのは大したことはない。Bom, então, aqui no caso da estatística da Câmara de Comércio Internacional de Paris, né, por exemplo, os honorários que você vai pagar para o árbitro é apenas 16% de todo o custo. Ou seja, da parte do árbitro ele está achando que está recebendo pouco. Né? ここがこれは ICC の統計なんですけれども、パーティーコストは 82% で、仲裁人の報酬、アービトレーターズやフィーとか、それから管理費用、ICC に支払う金額ですね、それはせいぜい 18%。Então, como ia dizendo, no caso da Câmara de Comércio Internacional de Paris, 16% são os honorários, né, para o árbitro, e a taxa que a Câmara de Comércio Internacional cobra é apenas 2%. Então, somando os dois, dá 18%. でそれに対してその当事者費用とパーティーコストですね、これが一番お金がかかる。でパーティーコストの一番大きな要素というのは弁護士費用です。E, como vê, 82% é a despesa das partes. E o que é a despesa das partes? Ocupa a maior percentagem entre as despesas que as partes têm que arcar, né? São justamente os honorários advocatícios. でこのチャータードインスティテュートの統計によると、仲裁人の報酬というのはごめんなさい、弁護士費の報酬というのは当事者費用の 74% を占めるという。E de acordo com esse estudo feito pelo Chartered Institute, né, os honorários advocatícios chegam a ocupar 74% dos custos de uma arbitragem. というわけで、どこの仲裁機関が高いというような議論はですね、おかしいのであって、もっぱらこのどこの弁護士事務所が高いかというそちらの方じゃないかと思うんですけれども。Então, a discussão é a seguinte, não é escolher qual o órgão de arbitragem sai mais barato, é querer saber qual é o escritório de advocacia que cobra mais caro. しかし、できるだけいい弁護士事務所にいた方がいいわけだから、それは naturalmente, bom advogado custa caro. Então, tem que partir também, levar em consideração essa premissa. 話は全然ちょっとそれますけれども、この間ある仲裁の事件をやっていて、で、仲裁地がロンドンなんですね。
これで会議が東京であったり、香港であったりするんですけれども、この会議にですね、まず弁護士がそれぞれ10人ぐらいずつ出てくると。でそれから証人なんかも日本から連れてくると。で私も部屋を見渡して、部屋に例えば15人弁護士がいますとですね、この人たちにアワリーチャージを払ったらいくらになるんだろうと思って計算すると気が遠くなるような気がします。Recentemente ele participou de uma arbitragem, né, com os árbitros. A arbitragem ocorreu em Londres, mas houve reuniões em Tóquio, em Hong Kong, né, outros lugares. E aí, cada reunião aparecia 10, 15 advogados, né, sem mencionar testemunhas e outras coisas mais. Então ele ficou pensando assim, quanto custaria cada advogado desses que está aqui presente? Né? Passagem, hospedagem, horas, etc, etc, etc. で私の申し上げたいのは、要するによく仲裁期間をどこを選ぶかという議論があります。で契約を締結する場合に仲裁条項でどこの仲裁期間を選ぶかという選択がありますけれども、その場合に仲裁期間の選択というのは必ずしも決定的ではないと。どこが高いどこが安いという問題ではないということを言いたかったんです。O que eu queria dizer é que as partes, quando forem escolher o órgão, né, de arbitragem, se é ICC, outras entidades, mas a discussão então não é exatamente quanto sai caro uma entidade ou outra, né? É que teria que ver exatamente o custo total disso através do custo maior que eram os honorários advocatícios. でここに書いてあるのはですね、仲裁期間ごとのコストを試算したものです。で要するにまあいいか、試算したものです。Bom, aqui então nós temos cálculo, digamos assim, custo. O que custaria de arbitragem, né, de acordo com essa pesquisa do Chartered Institute, né? Quanto é que custaria dependendo dos órgãos de arbitragem? 例えば係争額がいくらだと、で3人の仲裁人だとどれぐらいかかるかというのをいろいろなレベルでいろんなバンドごとに試算したわけですけれども、例えば ICC と SIAC というのはシンガポールインターナショナルアービトレーションセンターですけれども、これを比べるとそんなに仲裁機関の費用とは高くはない、違いはないと。Então, veja bem, aqui o preço do custo de arbitragem entre o ICC de Paris e o SIAC. SIAC é órgão de arbitragem da Singapura, né? Então, vê-se que, dependendo do valor, assim, também não há tanta diferença entre Paris e Singapura. ですから仲裁がどこが安いか高いかというのはあまり問題じゃない。ただ私は ICC の関係者として申し上げたいのは、ICC の仲裁というのは非常によくケースのマネジメントができているということで、セクレタリアートがしっかりしていて、仲裁が始まっても仲裁艇だけに任せないと、仲裁艇をモニターして、でそれがしっかり手続きを守り、期間の制限を守ると、それを管理しているという点で ICC はやはり優れていると思います。Bom, como eu pertenço à Câmara de Comércio Internacional de Paris, né? Então preciso puxar pouco a brasa para minha sardinha, mas gostaria de dizer que o ICC de Paris, né, o Câmara de Comércio Internacional de Paris, é órgão, digamos, bastante bem organizado. A secretaria funciona muito bem e que depois de ter sido formado a corte arbitral, o tribunal arbitral, não deixa que o tribunal, a corte arbitral funcione autonomamente, quer dizer, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, a secretaria, a administração vai monitorar o que está acontecendo dentro desses tribunais. ケースマネジメントがしっかりしているということですね。 Então é o que chama de case management, né, quer dizer, administração dos casos, né, está muito bem feita. で最後に日本の企業が当事者となっている仲裁がどれだけあるかという話をちょっと。Gostaria, para finalizar, quantos casos, né,
que tramitam pela Câmara de Comércio Internacional de Paris, o Japão é parte, ou as empresas japonesas são partes. この表は、仲裁当事者として、日本が ICC にどれだけ関与しているかという参加しているかということなんです。これはアジアだけのものですから、ブラジルはここに入ってない。ブラジルは非常に数が多い。でこれを見ますと、これは Southeast Asia and Pacific の数値ですけれども、これを見ますと、ジャパンは、これは、クレイマントが8社、それからレスポンデントは9社、計17というふうになっています。Bom, então, aqui não entra o Brasil nessa lista, porque essa é uma lista apenas da Ásia e do Pacífico, né? Então, nestes números aqui, o Japão entra como reclamante em 8 casos e como reclamadas em 9 casos. これを見ますと、他の国から例えばサウスコリアなどは41件ですね。チャイナは55、大きいからしょうがないとして、インディアが81とか、他のアジア等の国に比べると、日本はかなり利用率が低いということ。Se nós formos ver outros casos aí como a Coreia do Sul, Índia, China, né? Então nós vamos verificar que o Japão, enfim, participa numericamente de poucos casos em arbitragem na Câmara de Comércio Internacional de Paris. コリアはアメリカの法文化がありますから、仲裁に非常に馴染みやすいし、今、仲裁専門のローヤーはどんどん増えています。日本は必ずしもそうではない。E também uma das que eu gostaria de observar no caso da Coreia, por exemplo, né? A cultura jurídica da Coreia é a cultura jurídica dos Estados Unidos. E, portanto, tem também está aumentando bastante o número de advogados especializados em arbitragem. Não é o caso do Japão ainda. あとシンガポールとかそういうところは英連邦コモンウェルスですから、当然アービトレーションカルチャーってありまして、関係性が多いということになると思います。E Singapura e outros países que eram colônias do Reino Unido, né? Eles têm também uma cultura de arbitragem. Então, obviamente, esses países também têm muitos casos de arbitragem. ICC は最近メディエーションの規則を改正いたしましたけれども、これはICC におけるメディエーションがどれだけ使われているかという表です。でこれを見るとですね、メディエーションという何かとこのアジアとアソシエイトされることが多いんですけれども、必ずしも実態はそうではなくて、例えばアメリカが関係が 15%。というヨーロッパが 60% という形でメディエーションを使っているのは必ずしもそのアジア諸国ではないということはご記憶いただきたいと思います。Bom, e aí nós temos a Câmara de Comércio Internacional trabalha também com soluções alternativas de disputas, né, o chamado ADR, né? Então, fala-se muito que os países asiáticos gostam de fazer mediação, mas pelos números aqui apresentados, não necessariamente, porque podemos ver aqui que nos estados americanos, né, que cita o exemplo dos Estados Unidos e México, então tem mais percentagem nos estados americanos do que propriamente nos estados asiáticos. で翻って JCAA ですね、ジャパンコマーシャルアービトレーションアソシエーション。日本は2つの大きな仲裁機関があって、1つは JCAA で、もう1つはトーマクという開示仲裁機関ですね。でこれが JCAA のここ3年、5年間の仲裁件数です。Bom, e aqui então vocês podem ver os casos de arbitragem da Associação Japonesa de Arbitragem Comercial, JCA, né? E vale aqui uma outra observação de que existe um outro órgão de arbitragem no Japão, que é a Corte de Arbitragem Marítima, que só cuida de assuntos de direitos marítimos. Tá? Então, aqui estão os números do JCA. これがnumber of request for arbitration ですけど、これが5年間の数値です。Bom, então temos aqui os números de pedidos de arbitragem nos 5 últimos anos, né? Laudos arbitrais baixados, prolatados e casos de desistência e finalmente os casos que atualmente pendentes. でご覧いただくと分かりますように、数が少ない。
で、これは今でこそまだ20件ありますけれども、つい15年前までは2件、3件という状況。Então, hoje, como vocês podem ver, o número é bastante reduzido, né? Mas reduzido hoje. 15 anos atrás, nós estamos falando de um dígito só, né? 2, 3 casos por ano. 一般に日本の企業は仲裁を避けたいということはある。で、先ほど申しました公権力の関わる仲裁紛争処理機関じゃないと嫌だという当事者はあると、それはありますけれども、それが一つあると。Bom, então, por que há poucos casos de arbitragem no Japão? Que, primeiramente, enfim, como já disse no início, né? Quer dizer, os japoneses em geral, as empresas, incluindo as empresas, gostam de alguma decisão, alguma solução, né, com participação governamental, incluindo o Poder Judiciário. しかし日本企業の仲裁件数がそれほど少ないわけではないのは、先ほどの ICC が20件近くあると、それから JCA があると、それから当然 CTAC、中国ですねの仲裁が多いと。それから東南アジアで紛争があるとよく使われるのはシンガポール仲裁委員会 CIAC ですね。Bom, então, só que é bom lembrar que não são só aqui no JCA que ocorre a arbitragem de empresas japonesas, né? Temos aqui o ICC de Paris, temos muitos casos pendentes na arbitragem da China, né? E muitos casos que ocorrem na Ásia Sudeste são levados à arbitragem na Singapura, como já disse anteriormente. でついでに当事者の話をさせて、JCA の紛争仲裁の当事者ですけれども、これ非常にダイバースであって、ブラジルがどこにあって、ブラジルが2件ですね。これがブラジルで。Aqui estão as partes, né, de arbitragem que ocorreram no Japão, no JCA. Então, o Brasil é o terceiro da coluna da direita, com 2 casos, né? ただJCA の場合はですね、紛争の対象が割と契約的なものに限られていて、セール、インターナショナルセールとかライセンスとか、時々建設コンストラクションディスピュートがありますけれども、本当のインベストメントディスピュートのようなものはない。Bom, e é bom lembrar que no caso do JCA no Japão, muitas arbitragens versam sobre o conteúdo de contratos, né? Pouco sobre compras e vendas, pouco sobre compra e venda de produtos e assim por diante. Então, depende muito também do tipo de contratos que são discutidos. で JCA の係争額ですけれども、ICC などに比べると、かなり平均係争額は少ないようですけれども、それでも最近は10億円以上の紛争を処理している。Bom, aqui estão os valores das causas, né, que são levadas à arbitragem no JCA. Então, nós estamos falando aqui de abaixo de 10 milhões de ien. A grosso modo, nós podemos dizer que 10 milhões de ien corresponde a $100 mil, tá? Mas que recentemente nós temos tido casos acima de 1 bilhão de ien. 1 bilhão de ien são 10 milhões de dólares, a grosso modo, né? そういうようなことで、JCA もいろいろ頑張っているというか、要するに日本で仲裁を活性化させようという努力を2004年以降してきまして、少しずつ日本でも仲裁のカルチャーというか、仲裁も有効な国際商事紛争処理の手段であるという認識が出てきたということなのです。Bom, o que eu quero dizer, né, é que o Japão, por ter promulgado uma lei específica sobre arbitragem em 2004, então a partir daí então nós temos verificado que aos poucos então está aumentando a cultura de arbitragem no Japão. 文化というか、知識が広まったということなんでしょうね。Não só cultura, mas enfim, conhecimento, né, sobre
a necessidade de arbitragem. 昔は大企業、昔はというかつい最近までは日本の大企業でも仲裁というとできるだけ避けたいと、やっぱり裁判所が一番というような議論もありました。 Isso porque, enfim, até recentemente, até mesmo nos departamentos jurídicos das grandes empresas, quando se falava em arbitragem, as pessoas já se sentiam um pouco, digamos, um pouco reticentes, né? Preferindo partir logo para processo judicial. Mas eu gostaria de dizer que essa mentalidade, essa atmosfera já está mudando. まあそういうことで日本でも、まあでもこういうこの大企業の方々も最近少し見直してきて、で実際問題として先ほど申しましたような発展途上国で紛争が起きた場合というのはやはり仲裁に行かざるを得ないということだろうと思います。でそういう紛争が最近はまあ増えてきたということもあると思います。 Bom, então o que eu gostaria de dizer é que então esse tipo de mentalidade está mudando e principalmente quando eles enfrentam alguma controvérsia em países em desenvolvimento e sabendo de que os processos judiciais nem sempre são confiáveis nesses países, então tem a tendência de escolher a arbitragem como uma solução de controvérsia. まあ、そういうことで実は最初に前回2年前にこちらにブラジルにお伺いしたときはブラジルではそれほど仲裁は使われてないんだろうなと思ってきたんですけども来てみましていろんな方とお話してみたら実はブラジルは仲裁日本に比べて仲裁先進国であったということを発見いたしました。 Bom, estive aqui pela primeira vez há 2 anos, né, e nessa ocasião eu vim com, digamos, uma mentalidade, um pensamento de que, enfim, a arbitragem no Brasil ainda deixava a desejar. Contudo, nessa primeira visita que fiz ao Brasil, descobri que, pelo contrário, o Brasil era um país que é bastante avançado e a arbitragem é bastante utilizada nesse país. Então, dessa vez eu vim com uma mentalidade um pouco já diferente em relação ao Brasil, inclusive pelo número de casos que são levados à arbitragem. まあ、そこで、日本は、仲裁後進国でありましたけれども、2004年の仲裁法制定以来、少しずつ努力を重ねて今仲裁先進国に近づけようとしているわけであります。 Bom, então o que eu gostaria de dizer é que, comparando o Brasil com o Japão já foi um país muito, digamos, atrasado em termos de adoção de arbitragem como solução de controvérsia, mas que a partir dessa nova lei de 2004, então o Japão está procurando se aproximar do país, digamos, desenvolvido em termos de arbitragem.